bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast sobre sentir, o podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Eu sou Ariane Brainer, sou psicóloga e idealizadora do podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Natália Holanda, sou fisioterapeuta, sou médica e colaboradora do podcast. Ok, vamos apresentar a nossa convidada, né? Vamos. Vamos começar assim, né? A gente tem uma convidada hoje, que é daquelas que a gente tinha na lista, né? Aquela Aquela nossa listinha nossa, né? lista que a gente Aí tá tinha ali na assim, nossa né? De listinha. desejos. E aí hoje, enfim, conseguimos. Ela estará aqui conosco. Está aqui, né? Ela é psicóloga clínica e formadora em arte-terapia. É especializada em dinâmica de grupo, docência do ensino superior, arte-terapia e em arte, educação e sociedade. Também ela é coach, terapeuta floral e aromaterapeuta. Ela é a Patrícia Rose Teixeira Moreira, mas é a Pati. Ah, Bem-vinda! bem-vinda. Bem-vinda, Pati. Ok. Vamos reduzir, a gente pode, né? Carinhosamente, de Pode. Pati. Pronto, é a Pati. Que bom ter você com a gente aqui, viu? Na noite de hoje. Um prazer falar sobre o que eu mais amo. Aham. Tá? Tá Tá, bem olha, tá você, na né? pele. Arte-terapia, tá na Tá na pele. pele. Eu a vivo terapia. a Sim, arte-terapia. sim. Que É meu E, beleza. combustível. e a minha formação em arte-terapia, só para deixar claro, foi com a Patrícia, né? Eu devia ter pego ali e tentado lembrar em que ano foi. Eu não resgatei isso, mas faz tempo. Faz. Faz muito Eu tempo. disse a ela que eu tenho 24 anos de É, formada. Você tá... Você já tá buscando, né? faz Nesse muito tempo. tempo. E Tem uns assim, 10, 15 anos. é aquela coisa que eu colho até hoje, né? A gente colhe ali no espaço da clínica e nas vivências assim do dia a dia, né? Então é ótimo. É um agradecimento, né? Também é uma forma assim de agradecer por tudo aquilo que você formou a minha turma, né? A todo mundo ali e todo mundo que passa aí durante todos esses anos por você, né? Que você tá aí nessa coisa de formar pessoas, formar profissionais, né? Isso é interessante que você está Uhum. falando, porque eu sou uma paciente oncológica, né? Sim. Estou em remissão, graças a Deus. Uhum. E nesse último ano eu ouvi muito isso. Uhum. E para mim foi um combustível muito forte. Porque Uhum. foram muitas pessoas. Eu não consigo mensurar quantas pessoas eu formei e quantas pessoas eu ajudei no meu processo de arte-terapia na vida, né? Como profissão. Aí quando as pessoas chegaram para mim, eu adoecida, eu sem, né? Eu muito fragilizada, e vinham o retorno de todo um processo que eu cuidei, né? Uhum. Por longos anos, eu tenho 24 anos de formada, e aí eu recebi Essa referência, né, do que dos você alunos e dos ajudou. ex-alunos. Ah, você me ajudou muito nisso, eu guardo até hoje. Pessoas que nunca falaram sobre a importância que eu tive na vida deles, da arte-terapia, do meu acolher, né? O acolhimento que eu tenho, que hoje eu reconheço, né, durante esse processo. Porque eu ficava muito no automático, 2, 3 turmas por ano, né? Sempre me dedicando muito. As minhas turmas são impecáveis, eu consigo fazer as coisas bem mesmo. Programada, Sim. né? E aí, quando eu me vi adoecida e recebi o retorno É, dos alunos, dos ex-alunos, aí eu olhei assim, eu digo, é o reconhecimento, né, Sim. de uma jornada, Uhum. que você fica aquele movimento e você não percebe. E as pessoas também não falam, Uhum. né? é. Então, quando a Patrícia podia não estar mais aqui, porque eu quase fui, então aí as pessoas parece que eu tinha que ter o último momento com ela. Tudo que eu faço Sim. hoje, todo mundo quer participar, porque é como se dissesse, ela pode Não tá mais não aqui, estar mais né? aqui. Mas não é porque eu adoeci, mas é porque começaram a dar conta Uhum. de coisas importantes que Sim. não dava. Eu É. nunca imaginei que eu pudesse, Uhum. né, estar com câncer, Sim. metástase em vários órgãos, e trabalhando, porque eu não parei de trabalhar. Só parei de trabalhar no tempo que eu estava no Uhum. hospital. E Uhum. tem fotos eu trabalhando lá, fazendo minha agenda, programando quando eu ia sair. Sim. E as pessoas, ela vai sair, ela vai fazer. Porque eu tinha projetos andando. E eu digo, eu vou fazer, sim, vamos pensar. As minhas amigas, tinha 2 colegas que a gente estava com o projeto das deusas. Aí eu digo, olha, vai fazer o resumo, vai fazer isso, vai fazer. E elas não acreditavam que eu Sim. fosse sair.
porque eu estava muito mal. Sim. Mas eu saí, E a principal pessoa que tinha que acreditar era você, e era você estava eu. ali acreditando, né? Dando Eu esse acreditei, com combustível. certeza. Uhum. Não desisti, Sim, não desacreditei em nenhum momento, por mais difícil Que que tenha sim. fosse, sido, né? né? Porque tem dias que Uhum. realmente. Uhum. Mas não Sim. vamos falar de câncer, Não, vamos falar de mas coisas boas. de câncer, mas eu acho assim que é falar de uma travessia que eu acho que a gente em algum momento aqui, quer dizer, a gente ia encontrar, né, essa Esse junção, assunto. esse casamento aí, né, da Esse arte assunto, terapia né? e da sua travessia. Porque Sim. a arte terapia, ela atravessa Uhum. quem abraça ela, né? Uhum. E achei interessante que quando você falou isso de que algumas pessoas, né, chegaram para você que nunca falaram, né, do quanto você foi importante na vida delas, né, nas nossas vidas, na nossa formação, e com essa correria do dia a dia, né, essa coisa que a gente vive no automático, eu acho que é para os dois lados. É a coisa de quem está atravessando, quem está no momento do adoecimento, momento da vulnerabilidade, que não se dá conta do quanto tem o carinho das outras pessoas e dessas pessoas também que não se dão conta, né, da Uhum. importância que cada um tem para Uhum. si, né? Uhum. A gente não se dá conta e parece que numa hora que a gente tem medo de perder ou numa hora de uma problemática, de um momento mais difícil, a gente faz, nossa, essa pessoa é tão importante para mim, né? Então, assim, eu Exatamente. acho que essa coisa acelerada que a gente vive, né, Uhum. leva a gente a esse lugar, Isso. né? Uhum. E aí até eu puxo aqui, né, na arte terapia, vamos na arte terapia em si, e aí, como a gente falou aqui em off, né, que a gente ia te perguntar, lógico, o que é essa tal de arte-terapia? Porque a gente está aqui com o nome, né, a referência, né, aqui no nosso estado, em arte-terapia, e aí escutar, né, de você, o que é essa tal de arte-terapia aí, que o pessoal está escutando e ainda não sabe o que Não é. sabe do que se trata. Pois é. Tem várias definições, Uhum, né? Mas aqui eu consigo falar mais concretamente. Ela é uma ferramenta terapêutica. uhum, Qualquer pessoa de qualquer profissão pode utilizar a arte terapia, desde que ela tenha condições, estude, né, sim, invista. Por quê? Porque é uma caixa de lápis de cor, é uma cola, é uma tesoura, é um pastel a óleo a seco, um hidrocor, sim. é isso. Então qualquer pessoa pode usar. É um corpo, É né? um Pensei corpo, agora, é é um uma música, corpo, é uma né? dança, é um movimento, Sim. né? Então ela é uma ferramenta terapêutica que ajuda o indivíduo a se expressar. Então pode ser através do desenho, da pintura, da colagem, da modelagem, da escultura, da dramatização, da escrita criativa, da tecelagem, enfim, qualquer forma de expressão que o indivíduo se sinta confortável em colocar. E às vezes, né, e muitas vezes, que foi tolhido em algum momento da sua infância. Uhum. Eu já escutei muito, né, de alunos de não conseguir se posicionar, falar, Sim. porque quando era criança dizia, cala a boca, que voz horrorosa, vixe, que voz Que voz fina, fina! dói o Uhum. ouvido, cala a boca, né, fala Aham. baixo. Sim, Essas coisas que a gente escuta e sim. que nos impacta de uma forma que você não consegue falar. O Você vai, famoso engole o choro, né? engole o É, que choro, você então não você, entende de onde de onde vem, vem né? você apresentar um trabalho e não conseguir falar. Tive É. muitos alunos que no final do curso, já no final, a gente tem a parte de expressão, de dramatização, de usar fantasias, de usar eh, maquiagem, enfim, coisas, adornos e adereços. E aí você usa personagens que te protegem para você sentir mais à vontade de falar, se expressar. E aí tem gente que consegue virar vários personagens que jamais imaginaria, porque a cultura e a sociedade não permitiria de se vestir como puta ou como cristã. Tem Sim. gente que pega um terço, tem coisas assim que a gente sentia que havia Uma trava, né? uma trava ou uma inibição, enfim, alguma coisa ali que não acontecia. E quando você tem um espaço seguro, né? Porque isso já acontece no final do curso, quando a pessoa já está preparada para realmente se expressar, né? Se ver, né? Nos vários papéis, inclusive o que ela assume, porque a gente assume vários papéis, e aqueles que a gente não consegue assumir.
E aí consegue falar e se expressar e desatar alguns nós que a vida inteira você não conseguiu fazer. Sim. A minha percepção, eu fiquei aqui pensando, enquanto face terapêutica, qual a leitura que se faz, certo? Porque, veja, é uma técnica, é uma possibilidade terapêutica. E como é Uhum. que vocês, como psicólogos, fazem uma leitura disso? Então, é uma ferramenta terapêutica que qualquer profissional pode usar. Esse é sempre o meu lema, eu repito muito isso. Certo. Mas você vai usar dentro da sua profissão. Você é médica, Entendi. né? Isso. Então, assim, como é que você atua com o seu paciente? Onde você poderia utilizar a terapia? Uhum. Eu já tive alunos com uma turma que era quase todos de médicos, estudantes. Hoje Certo. eles já são profissionais, me dão muito orgulho, porque um é psiquiatra, eu trabalho com crianças. E assim, eu vejo que de alguma forma eles A utilizam a semente foi arteterapia de plantada e alguma está forma. É. fluindo, né? E aí, assim, como um médico, como é que você poderia. Um médico humanizado, né? Um médico diferenciado, não aquele médico Uhum. que não sabe nem qual é o nome do paciente. Sim. O paciente tá com alguma dor, com alguma queixa e não consegue dizer onde nem como, e você pedir para ele expressar através de um desenho. Porque Sim. muitas das doenças, eu acredito que todas as doenças são psicossomáticas. Todas, 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 todas. Eu, como psicóloga, acredito nisso. Mas muitos médicos não Não acham, consegue né? entender Então, sobre essa assim, ótica, isso. né? Toda doença, para mim, tem um fundo emocional. Então, o corpo da gente tem uma relação Com com o isso. emocional, com a mente. Então, quando ele diz Uhum. que a dor é aqui na barriga, e aí você vê, a barriga é o estômago tem intestino, tem baço, tem rim, tem fígado. Qual o órgão? Aí a gente precisa ir aprofundar. Qual órgão, por exemplo? Fígado é raiva, é Uhum. mágoa, é tristeza. Quando seu fígado está doente, o que você guardou de raiva, de mágoa, de tristeza? Eu, né, fiz todos os meus estudos nesse período que eu adoeci, os meus órgãos que adoeceram, Uhum. Foi eu tenho atrás, né, consciência de Sim. de quais os tudo meus que órgãos foi que o que adoeceram e como eu provocou. pude fazer para mim me curar, porque só eu posso me curar. Uhum. Não tem médico que possa me curar se eu não quiser, se eu não É, perdoar, se eu não desculpar, se eu não aceitar os caminhos que eu escolhi e me responsabilizar por eles e refazer minha caminhada. E eu isso. fiz isso, né? Eu fiz arte terapia comigo, porque eu faço sempre. O curso que eu fui fazer agora em São Paulo, a semana passada, eu trabalhei muito isso, uma nova etapa de colagem, eu fiz umas colagens, que foi um novo momento, né? Refazendo aquilo ali. Eu estava aprendendo algumas ferramentas novas, mas ali já me trabalhando, já fazendo essa autocura. Né? Então, assim, o médico pode, voltando, né, fazer o uso da arte-terapia dessa forma, né? Uhum. Juntando a ferramenta do emocional com o físico. Com o físico. Pedir para o seu paciente falar sobre aquela dor e você entender que aquela dor não é a barriga, é algo que ele ingeriu, né? Não Não fez uma processou digestão e tá ali no boa, fígado, tá no intestino, tá no rim, tá com prisão de ventre, tá ali preso, preso. não consegue soltar, Enfesado. enfesado, cheio de fezes, não consegue processar, que começa na boca, quando não fala, e desce para faringe, laringe, E vai e vai ficando até lá ali, né? embaixo. E é um processo que muitas vezes, quando você não tem muita condição de trabalhar, vai somando, vai Isso, somando. isso, Sim, isso. né. Então é para além do corpo, né, é Sim, para para além do muito além do corpo. corpo, né, o que se sente. Por isso a importância da escuta, né. Isso que você está falando da arte terapia e deu o exemplo da Nath, né, enquanto médica, você vai ter uma leitura, né, Uhum. a partir da sua profissão, a partir do seu olhar, da sua individualidade, então você vai ter uma interpretação, né. Daquele Não é que você vai processo, né? interpretar, vai dizer o que que é do paciente, mas você vai ajudar aquele paciente ali. Espera aí, vamos entender o que é que está O acontecendo, né? Você vai ter uma contexto, né? leitura, né? Isso, Como psicólogos também vão ter outro tipo de leitura, né? Nós isso. vamos ter outro olhar É, ali, o né? psicólogo, ele é mais favorecido, Uhum. né? Eu acredito, assim, que por conta do emocional, Hum. né? E do subjetivo. Mas, assim, o pedagogo pode puxar para a Sim. sua área,
o nutricionista, o assistente social, o físio, todos os profissionais da área de Sim, saúde e humanas, eles podem aderir, né, a essa ferramenta e E contextualizar utilizar. ela uhum, para o seu uso. Agora, estudar, investir, sim, né, pegar e fazer, De né? qualquer maneira, né? Sim, uhum. Tentar sim, fazer uma coisa com a ótica mais sim, refinada, né? sim. E que eu acho até que tem uma coisa aí também da sensibilidade, né? Tem uma sensibilidade ali de olhar aquilo que foi feito, aquilo que foi Uhum, manifestado, né? Artisticamente e emocionalmente. uhum, Seja através do corpo, seja através de uma colagem, de uma pintura. Então, você ter também essa sensibilidade, né? E lógico, aí como você fala, né? Nós psicólogos temos, né? A gente tem puxando a sardinha aqui, a gente tem realmente esse olhar mais favorecido. Mas assim, eu sempre penso, tem pessoas que têm um olhar para a arte, né, nesse sentido da sensibilidade, que elas conseguem ter essa interpretação, fazer uma leitura daquele corpo, né? Fazer uma leitura daquele corpo que se move, daquela pintura que está ali, daquelas cores que foram ali Hum, expostas, né? escolhidas. Esse final de semana eu tive em Recife no Festival de Circo. E aí, assim, eram várias apresentações lá em Recife. E aí, essa temporada foi temporada Brasil e França. E aí, são várias apresentações e manifestações circenses em toda a cidade. E aí, a gente foi para alguns eventos e aí fomos para uma apresentação. Não vou lembrar agora o nome porque era em francês, mas era uma coisa assim de pedra bruta, né? E Hum, aí tinha uma coisa do corpo e fomos em uma turma, então tinha pessoas assim de várias áreas, né? E pessoas também que já eram ali da arte circense e tal, artistas, né, que trabalham com direção né, e tudo mais. E aí, depois a gente sentou para conversar, né? E era muito interessante, porque cada um tem um ponto de vista, uma coisa, cada um ia uma analisando, ia percepção, tendo uma né? percepção, uma leitura daquilo dali, onde cada um se sentiu mais tocado, né? uhum, E no trecho lá, no momento lá do espetáculo, que eu disse, nossa, aquela parte eu achei tão angustiante. Aí alguns já disseram, nossa, eu adorei aquela ali. O outro, não, não, eu também me senti angustiada. Então, assim, onde é que toca em cada um? uhum, E é justamente isso, né? Na arte terapia, é isso que a arte faz. Onde é que isso, ela te toca, né? isso. Onde é que ela se manifesta ali em você? O que que você sente, né? Isso. Por isso que existem várias formas de expressão, né? No Sim, curso, a gente possibilita para o aluno conhecer todas, para ele conhecer e oferecer, né? Ofertar para seu cliente a maior quantidade de De formas de oportunidades expressão. sim, Isso. possíveis, né? Agora, o cliente vai se expressar naquilo que ele se identifica mais, Isso. né? Aí, quando ele não tem uma veia, né? Aí é bom, porque a gente oferece qualquer coisa não, né? Assim, um leque, uma sim, bandeja, e ele vai ter várias oportunidades. Mas quando ele tem já uma pegadinha com, eu gosto de escrever, né? Eu gosto de compor, sim. eu gosto de dançar, Uhum. enfim, aí a gente já vai Se aproveitando um pouquinho direcionando. mais Sim, dessa Sim, aptidão, né? é. sim, E onde cada um também se arrisca, né? sim, um novo, De inusitado. chegar Se lá, permite, eu me né? lembro muito na própria formação de arte terapia, tinha um momento de desenho. Eu disse, gente, desenhar realmente não é minha praia. Eu sou aquela que desenha o bonequinho de palitinho até hoje. Não, eu desenho, então não é comigo. E eu achava super engraçado, porque eu lembro que você deu, né? Tinha uns desenhos, umas gravuras lá, e eu olhava. Tem muita gente, ainda bem que se identifica comigo, que eu disse: "Não sou só eu, que bom, meu Deus". Mas eu olhava para a gravura e eu fazia assim: tá fácil, eu vou por aqui, eu vou por aqui", mas quando a gente pega o lápis, quando a gente Não pega sai ali, do não lugar, sai, e a né? gente faz: "Meu Deus, o que foi que eu fiz?", né. Mas é a coisa da gente se arriscar, Uhum. e como a gente é muito treinado, né, a gente cresce com essa coisa de o belo e o feio. E a gente entender que na arte não tem belo e feio, Isso, né? perfeito. É o que que a gente se identifica. Então, Uhum. assim, no final, aquele meu desenho, quando eu olhei, eu ria daquilo ali, mas eu ria de ter me arriscado. E ao mesmo tempo me encantava, porque tinha uns desenhos maravilhosos, né? Traços assim incríveis. E aí eu dizia, nossa, eu me arrisquei a uma A coisa. fazer, E né? isso aqui foi o meu melhor. O melhor que eu pude, né. Mas, assim, eu entendi ali o que que eu queria fazer no final daquela graça toda,
eu entendia que eu estava superando algo meu, né? Com De me certeza. arriscar de estar fazendo aquilo ali Isso, e de sair daquela coisa de que eu não preciso fazer igual ao outro, isso. né? E É. entendendo que eu tenho um olhar treinado também de que isso é feio e isso é bonito, Isso. né? Primeiramente, assim, que você, quando faz, você se arrisca e Uhum. trabalha a sua autoestima. Sim. Porque você, primeiramente, entende que você não sabe. Uhum. E aí Uhum. você tenta e consegue. Outro o processo é muito mais importante do que O o produto. resultado, né? Né? Para a gente, para o arteterapeuta, tem gente que tem afinidade e faz os desenhos maravilhosos. E aquele que não fez Uhum. nada interessante, Não quis se arriscar de tanto. belo, Uhum, mas sim. está cheio de conteúdo emocional. Ele está falando muito das emoções dele. Então, para mim, é o que mais importa, porque eu não sou artista de área nenhuma. Desenho, pintura, cola. Nada, 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 nada. Não tenho aptidão à arte nenhuma. Só é arte terapeuta. Sou Não arte. tem. Só Só arte terapeuta, entendo e somente. leio o que O que eles eles trazem, mas eu trazem. não É. tenho, não tenho. E não E é o tá seu tudo bem. objetivo ter essa visão de que o que é mais bonito e mais Isso, feio ou o que vai se aproveitar ou não. Sim. É a leitura daquilo isso. que traz para você o resultado da expressão de alguém, né? E o Sim. bom é quando acontece no processo as autodescobertas de pessoas que não imaginavam, por exemplo, a Ariane podia ter se percebido uma desenhista maravilhosa, que já teve muita gente que pegar uma aquarela e desenvolver. Sim. Nunca fez um trabalho com aquarela e a mulher fazer uma. Como assim? Nunca. Nunca peguei em aquarela e fazer Sim. um trabalho maravilhoso, uma pintura incrível. E aí como? Né? E daí você começar a fazer arte e virar um artista. Sim. Eu conheço muitos que viraram artistas depois da arte terapia. Se reconhecer o artista, que é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, principalmente com pacientes portadores de deficiência, enfim. Porque muita gente se utiliza dessas Desses pessoas, viés, né? né? Principalmente em Verdade. hospitais psiquiátricos, enfim. Né? Que a Anise fazia um trabalho Uhum. incrível e todo o dinheiro que era, era que eles produziam, né? As telas, as peças, eram revertidos para o hospital, para o uso de material, enfim, para a compra de material. Mas A é gente um sabe cuidado que que a gente tem existem que ter. Sim. pessoas com várias É, intenções, né? e isso é um dos Um aspectos do cuidado código de ética que a especial, gente tem é. que. Uhum. Eu prezo muito, né? Se você percebe que o seu cliente tem essa linha, nessa. Você ter cuidado e colocar muito claro que dali para frente ele pode andar sozinho, mas que você não pode, Sim. né, tá, você pode incentivar, Interferindo pode nisso, estimular, né? mas não assessorar ou, né, ganhar por trás, enfim, Sim, sim. isso tem a questão da Precisa dessa ética, orientação, né, para essas a questão pessoas, do código sim, de ética é muito forte sim. e a gente precisa ter esse Esse cuidado, cuidado, né? né? E você puxou para Anise da Silveira, né? Que a gente já conversou muito sobre isso, eu já falei assim para muita gente, que assim, Nise da Silveira, alagoana, e ela assim, ela não é reconhecida como ela deveria, né? A É. gente tá nesse ano, o Estado tá fazendo uma comemoração que seria de 120 anos de nascimento de Nise da Silveira. E aí eu vi que tem alguns eventos, tal, né? Eles fizeram aí já desde o começo do ano, cada mês tem um evento, uma secretaria e tal. E sempre que eu olho, eu disse assim, ainda é pouco. Com Porque assim, certeza. mesmo que aquilo que eles fizeram como se fosse algo muito grande, eu disse, é muito pequeno, porque assim, mais da metade das pessoas da cidade nem Não sabe que sabem, está acontecendo. Não sabem Né? não sabem. mesmo. Não sabem. Então, às vezes, eu falo assim para algumas pessoas: tá tendo um evento agora na área da educação, vai ter um Não evento em sabem. tal praça. As pessoas não sabem. Então, assim, se resume a isso, né? Resume a área de pessoas que trabalham com saúde e educação. Na saúde mental, na educação. E, Muito assim, pouco. a gente pensar que Nise da Silveira é quem dá justamente esse pontapé Sim. inicial na arte-terapia, E né? isso quem modificou tudo, É. né? Sim, não, Pa- não a arte terapia, mas a saúde mental, A né? saúde mental. A Porque ela, importância, Humanizar a né? saúde sim, mental, né? Enquanto isso, os pacientes, clientes, né, para ela, que é ela que traz essa nomenclatura de clientes, né? Enquanto eles tratavam com eletrochoque, né, lobotomia, então assim, ela chega com um tratamento humanizado, ela monta um ateliê, né,
Então, dentro do assim, hospital. né, monta um ateliê dentro do hospital, foi muito criticada, né, até assim, Sim, quem quer conhecer um pouco da história, né, tem um filme, né, Nise, né, O Tem. Coração da Loucura, que é muito bom, né, e aí, assim, quando a gente sabe mais de Nise da Silveira, a gente vê que não é nem 10% ali naquele Nada. filme, né, que mulher incrível, né, o que ela é. fez na saúde Que mental. revolução, porque ela levou a luz da saúde mental para ser verificada Uhum, e ela trouxe totalmente um tratamento que era de encontro a tudo que se fazia, Uhum. né? Uma proposta totalmente diferente, resgatando as pessoas e tirando daquele estigma de que a doença mental é algo que vai impedir que você evolua, E ela foi aprendendo com eles, né? aplicando, Porque uhum, né? ela não tinha é, nenhuma formatação. sim, Ela entrou em contato com Jung, né? Uhum. Que é uma referência para mim, e ele fundamentou ela, né? Baseou o trabalho dela e confirmou que o que ela estava trazendo era estudo, era concreto, que era o estudo com as mandalas, né? Que ela botava para os pacientes fazerem mandalas e se conseguia estruturar o ego a partir das mandalas. E que a mandala é um círculo organizado. Quando você faz, você se estrutura, se reorganiza. E ela trouxe essa proposta e foi estudar com o Jung para entender aquele universo inconsciente, né? Que para ela sabia que eles estavam comunicando alguma coisa, mas ela era médica, ela não sim, tinha É, conhecimento da parte, né? emocional, né? Mas ela foi conhecendo com eles, aprendendo uhum, com eles, vivendo sim, com eles, né? E fez um trabalho maravilhoso que é. quando a gente vai ter o reconhecimento que ela merece, Sim, É, é um é reconhecimento. difícil, E né? até essa troca de cartas, né, com Jung, que Jung tem essa Uhum, coisa dos arquétipos, né? uhum, Os arquétipos seriam assim, um modelo padrão, né? O que que é esse modelo padrão, né? Então a gente pensar assim, o que que é um modelo de herói? Para o inconsciente coletivo tem um modelo, aquilo que a gente associa, né? O que seria Uhum. um A herói, o que referência, seria uma né? pessoa sábia? Então assim, de forma no inconsciente coletivo, né? A gente tem, né, estruturado aí o que que seria, né? O que que significaria. E aí, quando ela fala com Jung, eu sempre fico pensando isso. Eu disse, nossa, ela que é médica, ela como médica, passando a conhecer esse mundo, né, uhum, e fazendo essa leitura, né, entendendo os arquétipos. Aí, peraí, então meu paciente está querendo me dizer algo quando ele sim. faz isso, né? E ela estudou É, muito, né, as deusas, né, com as pacientes, a sim, Adelina que desenhou várias deusas, sim, que nunca entrou em contato com nenhum conteúdo histórico, uhum, e ela pintava e sim, desenhava, e era a forma dela se estruturar, se organizar, que era a relação que ela tinha com a mãe. Enfim, né? uhum, E aí, Nise ia explorando, vendo, descobrindo com o que eles estavam trazendo, né? Meio confuso, meio sem saber como, mas ela foi até muito sábia, que é uma ferramenta, é uma técnica que a gente utiliza muito, colocar o nome e a data nos trabalhos. uhum, Porque aí você consegue referenciar o tempo e o espaço do paciente. Então, ela conseguia sim, entender como o paciente estava Naquele localizado, momento, né? situado, a partir dos desenhos, né? Que isso é um sim, estudo muito antigo. uhum, Né? Como o paciente se encontra, ao desenhar, ele consegue dizer onde é a sua casa, mesmo com a coisa meio desorganizada, né? Porque a esquizofrenia uhum, é a cisão da consciência, mas ele não uhum, vive só no inconsciente, tem momentos de Tem momentos de consciência, tem, e consciência. nesse momento ele consegue se situar. E ela fazia muito essa prática para reconhecer em que momento eles estavam. uhum, sim. Eles se situando, né? E a partir daí começam a nascer realmente artistas, né? Uhum, Até quando você falou isso dos riscos também, né? Que se sim. tem e tudo mais. é, e a gente sabe, né? Esses personagens, né? A gente conhece, né? Realmente tem fotos e tudo mais, então a gente sabe, né? Do rosto dele, a gente sabe quem Uhum, são. E aí também é algo que a gente precisa também ter muito cuidado, né? Que quando você falou disso, de pessoas que podem usar, né, financeiramente, né? Não, uhum. vamos aqui negociar e tal, né? Tem essa coisa, vou te assessorar, né? Mas também tem muito isso, a coisa do uso da imagem. E como a gente vive também outros tempos hoje em dia, Que né? Bem imagem é diferente de tudo, lá, né? e essa coisa da imagem, essa proporção que a imagem também pode levar, é algo que a gente também precisa ter cuidado, né? São obras, são expressões de pessoas que estão sendo expostas. E de que forma que Sim. a gente expõe?
tanto as obras quanto essas pessoas. Então, assim, são outros tempos, né? Outras coisas para a gente pensar também, É. né? Todas as imagens que a gente expõe, né, por exemplo, eu trabalho com criança, com adolescente, com idoso, eu evito de botar o rosto. Eu boto Uhum. eles trabalhando, né? Sim. Só quando é algo que é necessário mostrar o rosto em um grupo, que aí você não reconhece o trabalho individual, porque Sim, é uma autoimagem. O trabalho que você está fazendo é você. sim. E aí tem todo um conteúdo simbólico ali por trás que você pode expor uma pessoa, Sim. né? Então aí tem que ter um cuidado muito, muito, muito. E aí, assim, ficar atento a isso, né? Tem que pedir os direitos, né? A autorização, quando é criança principalmente, mas a gente tem que ficar atento a isso, porque a imagem, hoje a gente reconhece a informação Uhum, do outro muito facilmente, né? sim. Uma mão é reconhecida, uma parte do corpo, e aí a gente tem que ter muito É cuidado, um porque ali está o cuidado conteúdo, importante O mesmo. que que expõe, né, o que dessa outra expõe. pessoa. Que às vezes são coisas, assim, muito delicadas. E como são questões íntimas, né, cada um está se expondo ali, né, e até eu me lembrei, assim, porque você estava falando e eu disse, tem uma autenticidade ali, né, porque a arte tem isso, ela é algo autêntico, é autêntica, porque é a expressão de uma Único, pessoa, né? né. Uhum. Então, assim, o que que está posto ali, né, mas me remeteu muito essa coisa da autenticidade, e aí quando me lembrei dessa coisa dos nossos trabalhos, né, na formação, e todos que já fizeram a formação também têm isso, de se ver naquilo dali que produziu, naquilo que fez, né, e se reconhecer autêntico, porque é Uhum. único, porque é dela, Isso. né, e respeitar aquilo dali, Sim, né. isso. Nesse campo do que é belo e do que é feio que a gente falou, tem isso. Espera aí, eu respeitar aquilo que eu fiz. E tem a ver com autoestima também, que foi isso que você falou Sim, agora há pouco, sim, eu Uhum. né? É consegui onde a gente se fazer. reconhece. É. Sim, sim, né? A gente se reconhecer naquilo dali que a gente fez. Eu queria retomar um pouquinho, né? Você falou inicialmente essa coisa até da sua travessia aí do câncer, e você falou, não, não quero, não vamos falar sobre isso, né? Como se fosse, é um assunto que a gente não pode falar, mas sei que, né, Ai, para tranquilo para você não mim. é essa questão, né? Mas eu acho assim que quando você fala que teve uma travessia com arte terapia, eu fiquei me perguntando assim, você se reconhecendo num outro momento da sua vida e tendo um olhar diferente, né, diante da arte terapia, né? E como é que foi para você, né? O que mexeu muito comigo foram as posições dos meus alunos, Hum, né? Porque eu não parei de trabalhar. Ah, eu precisava trabalhar, era uma fuga, era um mix. Toda a vida eu trabalhei Uhum. muito. O meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Se eu não trabalhasse naquele momento, eu não sairia daquele momento, porque eu precisaria me prender às coisas boas, sim. né? O sofrimento e dor já existia demais. Né? E aí, assim, e o compromisso também que eu tinha turmas encaminhadas, né? Foi muito interessante que eu fui na quinta para minha médica e ela disse: Você vai ser internada hoje. Que ela estava com um laudo, um PET scan, que eu estava Sim. com um câncer no fígado, Hum. nos ossos e no pulmão. Hã. Eita, meu Meu fígado estava Deus. acabado, destruído. Hoje, meu fígado está como se eu fosse uma pessoa que bebesse a vida inteira. Ele está em Uhum. remissão. Mas aí ela disse: Você vai ser internada agora. Porque ela só estava, a gente estava só investigando o fígado. E quando vê o Hum. PET scan, que é um Que exame que vê abre tudo, mais, né? aí eu disse: Não, Eu não eu tenho um posso. grupo agora. A minha enteada vai casar daqui a 15 dias. Meu marido chega amanhã. Aí ela: Não, você vai se internar hoje, no máximo amanhã. Porque a gente precisa começar o tratamento. Você ainda Aí eu não olhei assim. entendeu. Aí eu olhei para ela assim, eu digo: Sim, mas seja muito clara. Qual é o meu prognóstico? Né? Eu vou sair disso? Ela disse: Não sei, Ninguém sabe. vai depender de você. Aí eu, isso tinha 6 pessoas Hum. comigo na médica, né? Aí as minhas amigas. Aí uma chorava, outra chorava. E agora, Eu né? tô lascada com essa rede de apoio. Essa rede aqui. Aí eu saí, eu digo, bom. Aí eu voltei pro consultório, eu tinha grupo. Passei a tarde todinha Nossa, esperando para ser atendida. Eu tinha grupo naquele dia. Aí
Eu vou com você. Não, minha gente, eu tenho condições de dirigir. Até então a ficha não tinha caído totalmente no mundo. É. Eu digo, bom. Aí uma foi comigo. Eu digo, mulher, pare, pelo amor de Deus. Aí entrei, eu já tinha preparado o lanche do grupo e tudo. Digo, senhor, vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu tinha que agir, né? Eu ia para o hospital e me internar, não sabia quanto tempo eu ia passar fora. Eu trabalho com animais, então eu tenho um porquinho da Índia, eu tenho jabuti, eu tenho coelho, eu tenho hamster, eu tenho a Mel Maria, que é a minha cachorra, eu tenho peixe, eu tenho calopsita. Eu tenho tudo isso. E eu tenho muita Sim. planta. Então eu digo, meu Deus, alguém vai ter que cuidar das minhas plantas e alguém vai ter que cuidar dos Dos meus meus bichos. bichos. Como é? Aí eu digo, bom. Aí eu liguei para minha mãe, disse, mãe, você vem pegar os bichos. Eu tinha 15 jabutis. Olha, não me prendam não, que eu já me 15. desfiz deles, tá? 15 Só 15, tenho já. 2 gente. agora. Eu tinha 15. 15. Eu tenho um maior que é desse tamanho. Porque as pessoas chegam a rolar e diziam, o bichinho, a mãe morreu, uma senhorinha morreu, e quem vai ficar com ele? Eu digo, traga. Agora tem umas Bota verdurinhas, umas aqui. frutinhas também, né? Porque o mês, a semana é punk. E aí minha mãe levou os bichos e algumas plantas, e eu fui Foi arrumar a se logística, organizando, e aí né? fui pro grupo, dizendo pro grupo que o consultório ia passar por uma reforma, e realmente ia, que eu estava trocando as portas e as janelas, e que as aulas iam ser online. Eita, ela já. Olha como ela é danada. Já Ela foi, já pensou, ela como Foi. é que eu vou disse, E, fazer esse- com esse mas grupo? não consegui fazer online enquanto eu estava no hospital. Sim. Aí eu disse, vai ser online e tudo certo, porque as aulas são quinzenais. Aí eu disse, aquela semana, era quinta-feira, fechei a Eu tenho semana, 15 pronto, dias. eu tenho uma semana que vem, na outra eu tenho que saber como é que vai ser a minha vida. Pronto, e aí eu organizei, aí uma das minhas amigas, a minha contadora, disse, ó, a gente vai dispensar sua funcionária, porque, né, não tem Não tem como condições, né, ficar. e eu não tinha como manter, eu ia ter um custo muito alto, eu sou autônoma, então eu vivo do que Uhum. eu produzo. Enfim, aí eu falei pro grupo que eu ia, a gente ia fazer online e tudo certo. Aí cheguei em casa, aí realmente aí a Aí ficha caiu, né? o baque Aí veio. eu desliguei o telefone, meu marido vinha no outro dia, porque ele mora em Petrolina, em outra cidade. E aí eu chorei, 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 chorei muito. Eu me abracei com a minha cachorra, né? Aí eu olhei para minha casa. Né? É um momento que me emociona muito, mas foi Uhum. muito tranquilo. Sim. Olhei as minhas plantas, digo, meu Deus, quem vai cuidar das minhas plantas? Aí, preocupada, fiz minha malinha e fui dormir. No outro dia me acordei, fui pra praia, tomar um mergulho, tomei água de coco, vi um pássaro voando, matava muito feio nesse dia. Digo, vixe, matar muito feio hoje. Pronto. E aí, fui pra casa, tomar um banho, aí as minhas amigas começaram a chegar, porque, né, queriam estar comigo naquele momento, até meu marido chegar. Quando no finalzinho da tarde elas foram embora, meu marido chegou, e aí fomos para o hospital, né? Passei na casa do meu pai, que ele tinha feito uma cirurgia de catarata. E aí eu fui lá, ele não podia chorar, ele chorando. Eu digo, pai, calma, eu vou para o hospital, né? Tá Mas tudo tá tudo bem, tá bem. tudo bem. Enfim, no hospital não tinha leito, eu fiquei na enfermaria, a primeira noite foi horrível, enfim. E aí passei 23 dias no hospital, né? E lá, assim, eu escrevi muito, né? a- as minhas experiências. Então, assim, eu tenho um livro para lançar sobre essa experiência. Eu estava muito ativa no processo do hospital, mas depois eu dei uma freada, Segurada. que aí eu comecei a fazer a escrita de tudo o que acontecia, assim, das experiências boas e ruins. Então, eu tive muitos desejos de comidas da minha infância, e aí as pessoas traziam para mim, minha tia trazia para mim, minha mãe trazia para mim, né? Eu não comia, então as pessoas traziam a comida, eu com vontade, mas eu não Mas não comia, conseguia, né? né? E Porque veja como é o o acolhimento, né? acolhimento, é. Uhum. E isso tudo eu registrei, minha barriga imensa, né? Porque o meu fígado Uhum. estava muito Muito, muito. inchado e os outros órgãos estavam muito, muito afetados. E eu não comia, não conseguia comer. Eu tomava água, eu comia. Tinha que tomar água, enfim, era uma loucura. E aí eu fui registrando aquilo, né? As memórias das comidas, as pessoas que chegavam para mim. Então, eram muitas visitas, muita oração. Então, assim, eu sou cristã, né? Sou evangélica, mas olha, chegou católico, evangélico, espírita. Olha, todas as religiões eu fui abraçada, assim.
terço, Nossa Senhora, água benta, tudo. Teve gente que chegou lá com promessa. E olha, tudo, tudo, tudo. Eu fui muito abençoada. O pessoal da minha família, assim, meio querendo Eu Sim, sei. complicado, né? Eu disse, deixe chegar tudo, Sim, deixe. quero Cadê a rosa que receber. me deram? Rosa, Nossa Santa Teresa, de Santa Nossa Senhora Terezinha. E a água é, benta, não sei o que. Eu quero tudo aqui do meu lado, deixe tudo aqui. Eu tava protegida é de só tudo. energia Sim. boa, Boa, né? boa. As enfermeiras, aí toda sexta-feira eu mandava trazer doce, salgado, torta, e comiam tudinho lá. Eu não comia, mas eles comiam. E aí eu registrei muita coisa, né? Lá eu não produzia plasticamente, expressivamente, não, mas eu redigi Fez tudo, muita Sim. escrita, né? muita escrita do que eu lembrei, do que eu lembrava, porque eu passei muito tempo, teve uma hora que eu perdi a noção de tempo, que eu Uhum. fiquei off, né? Que os médicos chamaram e disseram que eu não Tinha ia se acordar, apagado. que eu não ia Uhum. acordar. E aí foi uma comoção, assim, uma Sim. loucura, 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 loucura mesmo. E no outro dia eu acordei com fome. Quero comer. E aí Ninguém entendeu ninguém nada, entendeu né? nada, porque eu tive um deslocamento de mandíbula, minha mandíbula desceu, e ninguém Sim. percebia que eu estava, né, com a, com a mandíbula. A minha madrasta é dentista, e aí pediu para chamar, enfim. Aí foi movimentado e Resolveu. colocou, né? Uhum. E no outro dia eu me acordei com fome, e aí pronto. Aí comecei a comer, respondi na segunda químio, e aí as coisas começaram a Com acontecer. outros É. processos. E aí, assim, a arte terapia é sempre presente, né? Eu tinha um projeto que era um projeto das deusas, e tinha os meus grupos que estavam em andamento. Eu digo, meu Deus, eu tenho uma turma para fechar, para entregar os certificados. Meu Sim. Deus, eu vou morrer e as meninas vão ficar com o Sem o negócio pendente, certificado. porque a Uhum. outra não, está em processo ainda. Morri, morri, acabou. Porque eu pensei nisso, meu compromisso com elas. O povo está pensando nisso, eu digo, claro, meu compromisso com É, mas é uma forma até de você se sentir em busca, né? De uma ela. cura, de acreditar que vai Sim, conseguir passar por outro isso. dia, eu tinha uma esperança que no outro dia tinha coisas para fazer, para pensar, para resolver, né? E assim eu fui. E as pessoas olhavam assim, duas amigas minhas que a gente tinha o projeto das deusas, elas, eu digo, minha gente, vamos fazer, vai acontecer. E elas não acreditavam. Eu fazia os rascunhos, fazia a pesquisa pelo celular, eu digo, vá digitar, vá fazer isso. E elas não faziam. Quando eu saí, eu digo, cadê as coisas? Ninguém fez nada. Eu filha da peste. Porque elas não acreditavam. Não acreditavam, assim. Elas oravam, rezavam, Uhum. né? Desejavam, Desejavam, né? e eu sei que estavam comigo, estão comigo até hoje. Sim. Mas, assim, elas não tinham cabeça também. Elas diziam, ai, tem É, cabeça, você pra morrendo, a nada. gente vai estar fazendo negócio de Deus, a sua doida. Mas, assim, eu continuei seguindo. Quando eu recebi alta, com a condição de tomar não sei quantas medicações, mais de 40 por dia. Se eu não tomasse, eu teria que voltar para tomar Pra injetável, fazer no né? hospital. É. E aí, pronto, foi. A médica me deu essa condição, a doutora Joyce, minha médica. E aí ela viajou e eu disse: eu vou tomar as medicações. Comprimido eu engasgo, é ruim, péssima para mim. Mas eu digo: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, e eu vou sair. Eu vou. Aí ela disse: tá certo, faça a sua parte. E eu fiz, né? Tem hora que eu vomitava tudo, porque era muita medicação, muita Uhum. medicação. E eu consegui, e eu disse: doutora Joyce, eu quero terminar meu tratamento em casa. Aí ela disse: tá certo, mas com essa condição, você tem que tomar as medicações todas. Eram muitas, muitas. Tá certo. E aí eu fiz, né, com o combinado, e ela me liberou, e eu continuei o tratamento em casa. Isso eu saí numa quarta. Aí eu me dei de luxo quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu comecei a trabalhar. Uhum. Online. Sim, Rapaz. sim. E aí, Online. tinha que se mexer. Meu marido voltou Uhum. para trabalhar em Petrolina, minha mãe ficou comigo. Eu disse: olha, eu vou atender online, os grupos vão voltar. Nessa hora você vai para a televisão do quarto, me deixa trabalhar. E aí eu fui. Meus clientes todos voltaram, todos com. Aí eu contei o que tinha acontecido, porque eles não sabiam. Sim. Eu disse: não, eu tô com problema de saúde, eu vou. Foi Ganhando Meio que espaço. manejando, é, é. Eu não e sabia. até Aham. digerindo, né, o Sim, eu não sabia o que ia processo. acontecer. Eu ia dizer: tô morrendo? Não. Não, Eu tô com câncer? Não. Eu digo: olha, eu tô hospitalizada, tô com problema de saúde e eu tô aqui. O médico, quando me liberar, eu vou. Pronto. E aí, depois que eu saí,
Eu contei o que estava acontecendo e eles, Uhum. meu Deus, não, vamos como é que você está? Eu digo, eu estou bem, tá tranquilo. E aí, meus clientes todos voltaram. E não voltaram com pena de mim. Sim, Voltaram com o não. processo, tudo Com o Sim. que você estava tranquilo, tudo. trabalhando. Só as crianças que eu não voltei a atender online, não voltei a atender, porque era online, e com criança Uhum. É eu não difícil, trabalho né? online, eu gosto da criança ali. E aí, pronto, eu atendi, eu, finalzinho de outubro, e dia 11 de novembro eu já comecei a atender no consultório. Já voltei, né, com toda uma assistência, uma tia minha veio para ficar comigo, que eu não estava mais com a secretária, ela ficou comigo, e aí foi me dando suporte, né, porque eu tenho que comer uma alimentação mais Específica. tranquila, com Sim. o tempo, e aí eu voltei, Uhum. pronto. E os grupos voltaram, e tudo voltou, e tô A aqui, vida Voltei e estou continuou, né? aqui. tô aqui. Só parei quando eu É. estava no hospital. Só parou quando estava no hospital. Não parou quando estava no Não parei. hospital. Você só É, parou no dia que ficou. você ali apagou, Foi. você E desacordou eu e não foi lembro quando você de parou. nada. Sim. As pessoas é que me dizem, Aham. Patrícia, eu digo, não lembro. Uhum. Não lembro, não lembro, não lembro. Acho que Deus disse, olha, esse momento eu vou tirar É, para você você Dizer assim, poder se você ajustar, você né? precisa parar um pouquinho, né, quando você Só foi precisa parar assim. um pouquinho, né. Só assim. Eh, eu fiquei aqui pensando e observando você falando, e eu assim, disse: "Meu Deus do céu, como a arte dá uma reviravolta na vida da gente", né. Eu pensando tanto no contexto, a arte e a arte-terapia, entenda, eu tô falando aqui das 2 coisas, né, que se Uhum. casam, que se cruzam aqui. Eh, e eu pensando aqui, como que a arte é importante para esse fortalecimento egóico da gente, esse fortalecimento individual, Sim. esse self nosso, como ele Uhum. nos Ele fortalece, constrói, né. né? É. E aí, eu fiquei você falava e eu pensando: "Nossa, ela já está aí 24 anos de formada e toda essa trajetória na terapia e tal". Todo esse tempo, quanto você foi se fortalecendo dentro Uhum. da arte-terapia, naquilo que você estava dando, Uhum. doando, ensinando, e Uhum. agora você estava não só agora, né, você sempre estava ali, né, aproveitando de tudo isso, mas nesse momento em específico, o quanto te fortalece, né, egoicamente, e o quanto dá também um poder muito grande de resiliência diante da situação. Sim. De fora, quem ouve, quem vê, é como se fosse um processo rápido, vamos dizer Um entre processo aspas. fácil, É, né? fácil, mesmo que vendo a sua dor, mesmo que vendo você atravessando tudo isso, quando, né, a sua rede de apoio lá, suas amigas estavam, ali próxima e via quando você estava vomitando, quando você estava mal, né, quando elas sentiram medo de você partir, né, mas, mesmo quem está de fora, é aquela coisa, não sabe o que Nem um está se terço do passando que se realmente, passa. né. Aquilo que está na sua pele, você está sentindo na Uhum. sua pele, né. E aí literalmente, né, tem na sua Na pele aí a pele. terapia, né. E aí eu fiquei pensando nisso, né. A É, arte, esse poder de resiliência que ela dá pra gente, dá. em tudo aquilo que a gente assiste, que a gente vê, de Uhum. manifestação de fora e aquilo que a gente manifesta também. Sim. Então que poder de resiliência, né, que dá. Que poder de resiliência não é porque a coisa foi fácil de atravessar, você está dizendo aí das suas Não. dificuldades, e Uhum. do tempo que se levou e do tempo que está levando. Mas o quanto você sair do hospital e dizer: "Já vou começar a trabalhar. Vamos meninas, escreva, vamos e a coisa tem que produzir". A vida não E para, quanto né? isso te movimentou durante esse período, né. Uhum. E que isso você montou durante todo esse espaço de tempo, Pois né, é, isso que você falou formou. agora é a cereja do meu bolo, porque toda a vida eu trabalhei muito, exaustivamente. Uhum, Eu vivenciava, assim, com muito prazer tudo, mas eu era ligada na tomada. Isso tudo que eu estou falando uhum, hoje, mas hoje eu faço com muita Muito mais tranquilidade. tranquilidade, né? Hoje não me estressa. Se vier me estressar, eu estava em São Paulo agora, fiquei eita, pode não. Eu fiquei danada, porque a gente estava no museu, no MASP, que eu amo, e aí a gente saiu de um lado do museu e foi para o outro, aí aquele pessoal lá na frente, né, e aí disse a gente foi mais cedo para ir para a lojinha para comprar as Uhum. miudezas, as coisinhas de arte, né, que eu adoro, todo canto que eu vejo coisa de arte eu quero trazer. E aí
Era 2h40 e eles disseram que nesse dia ia fechar 3 horas, porque iam fazer uma manutenção. 2h40 a gente chegou lá. Aí ela disse, 2 criaturas lá disseram que a gente não podia entrar, Ah, meu Deus. porque já ia fechar de 3 horas. Eu digo, são 2h40, ainda tenho 20 minutos. Eu vou entrar. Não vai entrar. E começou a chover. Eu digo, minha filha, eu não vou ficar do lado de fora porque está chovendo. Ela disse, por que você não trouxe o O guarda-chuva? Eu disse, por acaso você trouxe o guarda-chuva? Você saiu de casa com o guarda-chuva? Eu fiquei virada. Em outras épocas, eu fiquei virada. Eu digo, eu vou entrar. Aí meu marido, meu pai, tudo tentando acalmar. E eu virei uma onça. Porque antes eu ficava mais comedida. Sim. Eu respirava mais. Eu digo, Uhum. respirar nada. Ela tá errada. Eu disse, está chovendo. Eu disse, eu não posso lavar chuva. Eu gritei. Meu pai depois, minha filha tem a cama. Eu digo, deixa eu gritar. Na porta do máximo. Deixa eu gritar. Porque eu já guardei Tanta muita coisa. coisa. Já fui muito educadinha, menina boazinha. Sim. E engoli muita coisa. Eu digo, não, hoje em dia eu não engulo mais. Eu tenho que encontrar o meio termo. Um dia, né? Mas é Ser aquela coisa, eu acho tanto, que quando a né? gente Um também vai momento, aprendendo, a gente né? sai de um ponto para ir para o outro. E depois a É. gente vai Vai equilibrando e vai ajustando equilibrando, aquilo e equilíbrio, encontra, né, Eu o estava melhor cansada, ponto. estava chovendo, com medo de levar. No último dia, a gente passou Sim. todos os dias levando um casaco, tudo Uhum. organizado, sombria. No último dia, Sim. Aconteceu. aconteceu. Uhum. Meu marido, logo hoje que eu não trouxe casaco. Eu digo, mas aí eu não aguentei, estourei. É isso que eu tô dizendo. Hoje eu faço uma caminhada mais tranquila. Trabalho muito ainda, mas assim, não tenho uma turma grande. Eu não estou com a minha agenda completa. Sim. Não tem Mas uma emergência, né, não. das coisas. Você está curtindo as Isso, aí coisas. vim pra cá. Sim. Aí quando ela falou, eu digo, "Não, eu vou viajar. Quando eu voltar, aí a gente Se encaixa. encontra. Vai Vai acontecer dar assim, certo. porque em outro momento não tinha que acontecer. É. Eu tinha que me desdobrar para atender a ela, Uhum. porque tinha que acontecer. Eu digo, não, Uhum. dá para ser assim, dá para quando eu voltar, dá para ser, dá, a gente, entendeu? É. Porque é um processo. Hoje não vem me dizer o que é que eu tenho que fazer, Sim. não. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. E eu vou fazer no meu tempo. Pela sua Aí meu pai olha escolha. assim, ele tá com Alzheimer, mas quando ele tá com consciência, ele olha pra mim assim. Ele diz, você, depois, a doutora deu um show, disse essa semana, na porta de onde? Do museu, ele não sabe dizer mais, do museu, dizendo pra minha irmã, dei um... Eu não me orgulho de dizer um negócio desse, né? Aham. Eu fui mal educada com a mulher, mas ela primeiro foi mal educada comigo. Ela foi intolerante. Intolerante, Mas eu né? acho que é a coisa do reconhecer ali, do seu reconhecer de que você está entendendo que você está começando a manejar as situações. Que Isso. você foi para um momento mais explosivo e que também até eu penso assim, a gente vai ter outros Ah, momentos com mais certeza. explosivos. Sim, com E aí a certeza. gente entender e é aceitar essa coisa Uhum. tanto da velocidade que você está dizendo, né, de fazer as coisas mais no seu tempo, Sim. mais devagar, de aceitar que vai acontecer ou não, como Uhum. diria Caetano Veloso, né? Ou não. Então, assim, se der para acontecer, vai acontecer. Se for outra data, se for outro momento, mas Vai vai ser do ser, jeito que né? precisa Isso, ser. é. Né? Eu acho que quando a gente começa a entender dessa maneira, Fica né, mais leve. fica muito mais leve, né? Eu tenho uma passagem parecida, porque eu também tive um câncer. E foi um câncer de tireoide muito mais leve. Mas quando você ouve essa palavra, você se questiona de muitas coisas. E eu comecei a ter uma visão do mundo um pouco diferente do que eu tinha antes, no sentido de que você não está aqui apenas para passar por coisas, você está para experimentar coisas, sabe? E eu acho que a gente começa a ter uma ótica diferente, não sei se da velocidade, não sei se do tempo, mas de que você se permita a ser mais o que você quer, a Uhum. fazer mais do jeito que você acha que deve. Porque, Uhum. assim, a gente se coloca na vulnerabilidade. Poxa, será que amanhã as coisas vão estar ok ou não? Uhum. Sabe? E eu penso muito isso. O meu processo me levou a ter mais tolerância comigo, Comigo. Exatamente. entende? Não é com o Isso. resto, não, porque Não. a gente se coloca muito para o resto, a gente se coloca Uhum. muito para o outro. E quando a gente se vê, a gente diz assim, mas eu me violentei Isso. tanto Isso. para chegar a dar o resultado que queriam e o meu. Isso.
E depois que eu entrei em remissão, pela primeira vez, em fevereiro, eu tinha feito um pacto comigo mesmo que eu ia utilizar minha profissão para ajudar outras pessoas Uhum. com câncer. Então, hoje eu trabalho numa ONG, que atende crianças e adolescentes com câncer, e dou apoio à minha igreja, né, aos pacientes, Uhum. aos membros da Uhum. minha igreja, que ou estão ou passaram pelo processo. E eu faço o trabalho não de psicólogo, mas o trabalho de apoio. Sim, Com eu passando, né? Porque eu estou em processo ainda. E aí a gente isso. tem um grupo que a gente já perdeu uma pessoa e mexeu muito comigo, porque ele faleceu com câncer no cérebro e depois que eu entrei em remissão, o câncer veio para o cérebro, para mim. Sim. Eu já estou em remissão, graças a Deus. Mas aí, quando ele estava falecendo, foi quando eu estava no tratamento do câncer na cabeça, né? Aí eu digo, meu Deus do céu. Fiquei com medo, né? Você O se medo bateu. questiona, O né? medo bateu pesado. Eu digo, meu Deus, como é que. Mas poucas pessoas sabiam. Eu só contei depois que eu entrei em remissão. Porque tinha muito. Já tinha sido falado muito, já tinha Uhum. um processo. Aí eu digo, não quero mais esse momento. Aí foi quando eu já tinha passado, né? Que agora eu estou em remissão. Espero que em dezembro, fé em Deus, vou fazer o PET e não vai dar E mais vai dar nada. tudo bem. É. Mas aí, assim, eu fiz esse pacto, esse compromisso comigo de ouvir e acolher. Aí as pessoas questionam muito. É dia de terça-feira, é amanhã. Aí a minha sala está sendo reformada, porque eu tenho uma sala de psicologia para atender essas pessoas. E aí a minha sala está sendo reformada e não vai ficar pronta para amanhã. Aí disseram, a diretora a dona da ONG, disse, você nem pise aqui, que tá uma poeira desgraçada, viu? Atenda no seu consultório. Aí eu vou atender os pacientes da ONG no meu consultório. E aí as pessoas perguntam, mas é uma carga pesada, né? Porque eu atendo as mães. Eu não estou indo para o hospital, que eu não posso, Isso. mas eu estou atendendo as mães que perderam seus filhos. Ô, dor, minha gente. É muito Sim. doído. É muito É muito difícil. doído porque elas pararam a vida para cuidar dessas crianças. E essas crianças se foram, alguns já adolescentes, e aí o vazio dessa mãe. E aí eu trazer de volta para elas o brilho de Sim. viver, a alegria de viver, As alternativas, né? a esperança de um novo recomeço. E eu estou trabalhando com elas, né? E as meninas dizem, primeiro Deus e depois a senhora. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade. Porque, né? É um apoio que elas precisam, né? A escuta que Isso, elas precisam, isso. E quando elas né? me veem, Uhum. né? Elas cuidam de mim. É o lugar que eu sou Sim. mais bem cuidada hoje. Doutora, água, viu? Doutora, olha, as suas frutas. Que eu levo fruta, como o dia todo em fruta, às Aham. vezes eu não quero comer comida, porque aí elas fazem lá, Sim, vem pra cá, e não sei o quê. Eu tô bem, sim. eu tô trabalhando, eu estou bem, mas eu sinto aquele É, O cuidado delas sim, cuidado comigo. é. Porque cuidado. eu tô cuidando delas. É, Uhum. É o É um, cuidando do cuidador. é um é, vai e é, volta, né? Né? Uma mão de E é muito dúvida lindo, dupla. elas sim, cuidando assim, eu digo, sim. meu Deus, aí de terça-feira eu nem pego o telefone. Aí Uhum. meu marido, o que é que aconteceu? Eu digo, Tô agora ele já sabe. Bem que ocupada. Dia de terça-feira eu não consigo, sim, porque a demanda é muito grande. Eu sim, digo, e eu atendo, sou muito pronta para responder todo mundo, sim. né? Mas quando eu tô lá, eu tô vivendo outra realidade. É estando ali, né? Você precisa Estando e essas pessoas ali. precisam, né? É isso. Bem, Uma tem hora muita falando. história e assim, a gente vai ter que finalizar, Sim. O Marco mas já fez. é, Oi? eu pensando, né, quando você estava falando, né, a Nath também tendo essa experiência do câncer, é aquela doença, como tem outras também, mas a gente falando do câncer especificamente, é a doença que te faz se deparar com a finitude, Sim. né? Se perceber, então ter momentos de ter medo, peraí, aí então eu vou morrer e o certificado das pessoas não vai sair, eu vou morrer e eu vou deixar de fazer aquilo que eu queria ou aquilo que eu estava precisando para terminar. Então é uma doença que você precisa, Sim. você se depara com a finitude, né? Quando não, a gente acha que todo mundo quer super-herói, que a gente vai dar conta de tudo e a gente está no ritmo acelerado e vamos fazer E tudo que tem a que gente quer ir, na né? vida, né? Tem que ir. É. E aí, pensando nesse poder da arte, né, que ela faz justamente a gente desacelerar,
né? A gente parar um momento e olhar um movimento e fazer uma leitura, ou fazer Uhum. uma pintura, fazer algo que seja a coisa do desacelerar, Uhum. né? E se perder também nessa noção do tempo, sem Uhum. precisar se preocupar da coisa da finitude ou não, né? Pelo menos de forma direta, porque a gente Uhum. também se depara com a finitude ali na arte, né? Através do cinema, enfim, de tantas sim. coisas. Mas é a coisa de da gente fazer uma nova leitura da vida, né? A partir de alguma expressão artística, a partir de uma doença, né? Do momento de vulnerabilidade, a gente ter um outro olhar para a vida, né? É. E isso proporciona para a gente, né? A arte e a arte-terapia proporciona essa visão, né? Para a gente. Existem 3 formas, né, que os estudiosos falam que o nosso corpo e o inconsciente fala pra gente: as doenças, os sonhos e a arte. Sim. Então, se você não escuta de uma forma, vem de É, outra forma. de Se alguma você não outra escuta forma de vai outra vir. forma, vem de outra forma. Pois é, Então, De exatamente. alguma forma ela É, vem, né? vem, estará ali, né? vem pra Querendo gente ver ou se não, a gente. escutar. É Pois é, verdade. né? Eu acho que a arte traz muito Uhum. do que a gente é e do que a gente tem. Às vezes ou escondendo, ou às vezes negando, mas ela Sim. puxa, não tem Uhum. como. Ela é a expressão, né? A demonstração do nosso inconsciente, né? Não tem como fugir disso, Uhum. né? A gente vai ficar por aqui hoje, né? E assim, Paty, feliz da vida por você ter estado com a gente, compartilhado com a gente um momento que é muito seu, né? Que você atravessou, que você está atravessando, que a gente, e aí agora mais gente ainda, né? Que Mais vai gente. acompanhar É, e tudo mais aí vibrando por você, por todo Amém. esse trajeto aí seu. Em dezembro aí vai estar tudo, né? tudo Bem, tudo maravilhoso maravilhoso. para você. Então, assim, a gente só deseja muita arte para você, né? Você que se disse aí não artista, eu já acho que é exatamente o contrário, tá? Não é somente uma leitura de arte-terapeuta, eu acho muito pelo contrário. Então, assim, agradecer muito a sua vinda, viu? Com Que bom Estou que você aqui. certeza. veio. Posso Que vir quantas ótimo. vezes vocês Que precisarem. ótimo. Posso vir. Assim, privilégio, né? Sim, Tê-la e que a arte continue permeando a sua vida por muito e muito tempo. sim, Amém. viu? Pois Estamos aqui. bem, né? Ficamos por aqui. Até a próxima. Até. Até a próxima.